Você já pensou em largar tudo e morar na Tailândia? Imaginar acordar com um clima tropical, comida deliciosa custando pouco, praias paradisíacas e uma rotina mais leve do que a correria do Brasil é um sonho que seduz muita gente. A Tailândia se tornou símbolo de liberdade financeira para nômades digitais e quem quer recomeçar. Mas existe uma pergunta que quase ninguém responde com honestidade. Quanto custa, de verdade, morar sozinho lá? Antes de continuar, comenta aqui se teria coragem de viver na Tailândia e qual cidade escolheria. Deixa o like, pois este vídeo pode mudar sua visão sobre esse paraíso barato. A internet mostra apartamentos modernos com piscina por valores que parecem inacreditáveis. Pratos de comida de rua extremamente baratos e um estilo de vida que parece acessível. Dá a impressão de que qualquer pessoa consegue viver bem com pouco dinheiro. O problema é a diferença enorme entre passar 2 semanas de férias e assumir um contrato de aluguel. Pagar todas as contas, lidar com visto, seguro-saúde e cada custo fixo que aparece. Isso acontece quando você decide morar sozinho em outro país. Turista vive experiências pontuais e promoções, enquanto o morador vive planejamento financeiro, compromissos mensais e decisões que impactam o orçamento inteiro. Morar sozinho significa pagar aluguel integral, arcar com contas de energia em um país quente o ano todo, fazer mercado regularmente e ainda manter uma reserva para emergências. Não é só sobre quanto custa um prato de comida na rua, mas sobre quanto custa sustentar uma vida estável, segura e confortável mês após mês. É exatamente isso que vamos analisar aqui, com uma visão prática e realista sobre aluguel, alimentação, transporte, contas básicas, saúde e lazer. E no final, eu vou te mostrar quanto você realmente precisaria ganhar por mês para viver na Tailândia com tranquilidade. Porque o paraíso pode até ser bonito, mas ele só continua sendo um sonho quando cabe dentro do seu orçamento. Se existe um ponto que realmente determina se morar sozinho na Tailândia será barato ou não, esse ponto é o aluguel. E é aqui que muitos sonhos começam a enfrentar a realidade. Quando você pesquisa rapidamente, encontra apartamentos modernos com piscina, academia, segurança 24 horas e áreas comuns incríveis por valores que, convertidos, parecem extremamente acessíveis. Mas o que quase ninguém explica é que esses preços variam drasticamente dependendo da cidade, da localização dentro da cidade e do padrão de vida que você deseja manter. Bangkok, por exemplo, é uma metrópole vibrante e dinâmica, e morar perto das linhas de metrô ou em bairros centrais pode elevar bastante o valor mensal do aluguel. Além da localização, existe o fator tamanho. Na Tailândia, principalmente em Bangkok, muitos apartamentos considerados bons para uma pessoa sozinha têm entre 25 e 35 metros quadrados. São funcionais, bem planejados, mas pequenos para quem está acostumado a espaços maiores. Se você quiser algo mais amplo, com mais conforto e melhor vista, o valor sobe rapidamente. Em cidades como Chiang Mai, os preços tendem a ser mais equilibrados, o que atrai muitos estrangeiros que trabalham remoto. Já em regiões turísticas como Phuket, os valores oscilam bastante, especialmente nas áreas próximas à praia, onde a presença constante de estrangeiros pressiona o mercado para cima. Outro ponto fundamental é entender o que está incluso no valor anunciado. Muitos contratos eles não incluem energia elétrica, e isso faz diferença real no orçamento. A Tailândia tem clima quente e úmido praticamente o ano inteiro, o que significa uso frequente de ar-condicionado. Dependendo do consumo, a conta de luz pode variar significativamente. O que parecia um aluguel barato pode ficar consideravelmente mais caro quando você soma os custos variáveis mensais. Também existe a questão contratual. Proprietários geralmente exigem depósito calção, que pode equivaler a 1 ou 2 meses de aluguel, além de contrato mínimo de 6 meses ou 1 ano. Isso significa que você precisa chegar ao país com uma reserva financeira robusta, capaz de cobrir não apenas o primeiro mês, mas também garantia e possíveis taxas administrativas. Se existe um argumento que mais convence pessoas a considerar morar na Tailândia, é a alimentação. A fama de comida deliciosa e extremamente barata não é exagero, mas também não é uma verdade absoluta para todos os estilos de vida. Sim, é possível comer muito bem gastando pouco, principalmente se você se adaptar à culinária local e incorporar os hábitos alimentares tailandeses na sua rotina. Pratos como pad thai,
arroz com frango, sopas aromáticas e noodles preparados na hora são encontrados. Facilmente em mercados e barracas de rua, por preços bastante acessíveis. Para quem aceita viver como um local, a alimentação pode se tornar um dos pontos mais econômicos do orçamento mensal. No entanto, o cenário muda completamente quando o padrão de consumo começa a se aproximar de hábitos ocidentais. Produtos importados, queijos, carnes bovinas específicas, café especial, vinho e alimentos industrializados de marcas internacionais possuem preços muito mais elevados. Supermercados voltados para estrangeiros praticam valores próximos aos da Europa e isso pode transformar rapidamente uma alimentação barata em um custo significativo no final do mês. A diferença entre viver com base na culinária local e manter um padrão alimentar internacional pode praticamente dobrar o gasto mensal com comida. Outro ponto importante é o equilíbrio entre cozinhar e comer fora. Na Tailândia, comer na rua muitas vezes é tão barato quanto comprar ingredientes para cozinhar, o que leva muitas pessoas a dependerem quase exclusivamente de refeições prontas. No curto prazo isso parece econômico, mas no longo prazo pode impactar tanto o orçamento quanto a saúde, especialmente se a escolha for sempre por opções mais práticas e menos equilibradas. Restaurantes em áreas turísticas ou mais sofisticadas também elevam bastante o custo por refeição, principalmente em Bangkok e Phuket. Existe ainda o fator estilo de vida. Quem trabalha remotamente em cafés, frequenta coworkings que oferecem refeições ou prefere ambientes climatizados e mais confortáveis, acaba gastando. Mais do que quem mantém uma rotina simples e local, pequenas escolhas diárias, como pedir delivery com frequência ou optar por restaurantes voltados para estrangeiros, podem parecer irrelevantes isoladamente, mas acumulam impacto ao longo do mês. Depois de entender aluguel e alimentação, muitos percebem que o custo de vida na Tailândia vai além dos vídeos turísticos. As contas fixas e os custos invisíveis não aparecem nas fotos de praia, mas fazem toda a diferença no final do mês. A energia elétrica, por exemplo, varia muito com o consumo. Em um país quente e úmido, ar-condicionado é necessidade diária. Trabalhando de casa ou passando muito tempo no apartamento, o consumo aumenta, elevando a conta de luz. Internet residencial é acessível e de boa qualidade nas grandes cidades, especialmente em Bangkok. A estabilidade pode variar. Planos de celular são baratos comparados a países ocidentais, ajudando a equilibrar o orçamento. Transporte é crucial. Em Bangkok, metrô e Skytrain são eficientes, reduzindo gastos perto das estações. Morar afastado para economizar no aluguel aumenta custo e tempo de deslocamento. Em cidades menores, motos são necessárias, adicionando combustível, manutenção e seguro às despesas. Saúde é essencial. Tailândia tem hospitais privados de excelente qualidade, reconhecidos internacionalmente. Estrangeiros não têm acesso automático a sistemas públicos gratuitos. Seguro-saúde internacional é obrigatório. O valor varia, mas ignorar esse custo pode transformar emergências em problemas financeiros sérios. Consultas e exames são mais baratos que no Ocidente, mas ainda representam riscos sem planejamento. Existem pequenas despesas recorrentes que muitas vezes passam despercebidas no planejamento inicial. Produtos de limpeza, utensílios, manutenção, taxas administrativas, traduções para visto e renovações. São custos que não aparecem na propaganda do paraíso barato. Isoladamente, parecem pequenos, mas somados ao longo do mês e do ano, fazem diferença significativa. Juntando energia, internet, transporte, saúde e despesas secundárias, morar sozinho na Tailândia exige mais. Exige organização, reserva de emergência e clareza sobre seu padrão de vida. Porque o verdadeiro custo não está apenas no que é visível, mas principalmente no que passa despercebido até a primeira fatura. Depois de entender os custos básicos, chega a parte que realmente define se morar sozinho na Tailândia será prazeroso ou estressante. O estilo de vida que você decide manter, viver não é apenas pagar aluguel e contas, é também aproveitar o país. Explorar novas cidades, sair para jantar, fazer viagens internas e construir uma rotina que faça sentido. A Tailândia oferece experiências incríveis, desde passeios em ilhas paradisíacas até templos históricos e vida noturna vibrante em Bangkok. No entanto, cada escolha de lazer adiciona um valor ao seu orçamento mensal. E o que começa como pequenas despesas ocasionais pode se transformar em um gasto fixo considerável. Se você decidir manter uma vida simples, aproveitando mercados locais,
transporte público e atividades gratuitas ou de baixo custo, o impacto financeiro será relativamente controlado. Mas se optar por frequentar restaurantes internacionais, coworkings premium, academias modernas, cafés climatizados diariamente e viagens frequentes para ilhas turísticas, o valor mensal sobe rapidamente. Phuket, por exemplo, pode ser muito mais cara se você viver como expatriado em áreas turísticas, em vez de adotar um estilo de vida local. Pequenas decisões diárias, como pedir delivery com frequência ou sair toda semana para bares mais sofisticados, menos acumulam ao longo do mês e alteram completamente a percepção de país barato. Outro fator extremamente relevante é o câmbio. Se você ganha em real, qualquer desvalorização da moeda brasileira pode reduzir seu poder de compra quase instantaneamente. O que parecia confortável pode se tornar apertado de um mês para o outro. Já quem recebe em dólar, euro ou outra moeda forte costuma ter vantagem significativa, porque a conversão favorece o orçamento na Tailândia. Esse detalhe é decisivo. Explica por que muitos estrangeiros conseguem viver com tranquilidade enquanto outros enfrentam dificuldades, mesmo morando no mesmo bairro. Existe também um impacto psicológico de viver no limite financeiro. Quando você mora sozinho em outro país, longe da sua rede de apoio, a sensação de insegurança aumenta se o dinheiro estiver sempre contado. Ter uma reserva de emergência não é luxo, é necessidade. Uma despesa médica inesperada, um reparo no apartamento ou uma variação no câmbio podem comprometer meses de planejamento, se não houver margem de segurança. No fim das contas, a Tailândia pode proporcionar uma qualidade de vida excelente, mas essa qualidade depende diretamente do equilíbrio entre renda e padrão de vida. O país oferece a possibilidade de viver bem com menos do que em muitos destinos ocidentais, mas não é automaticamente barato para qualquer perfil financeiro. O verdadeiro diferencial está em quanto você ganha, em qual moeda você recebe e no nível de conforto que você decide manter no seu dia a dia. Somando aluguel, alimentação, contas fixas, transporte, saúde e lazer, morar sozinho na Tailândia pode exigir um orçamento mensal, que varia bastante conforme a cidade e o padrão de vida. Em Bangkok, para viver com conforto moderado e sem aperto, o ideal é ter uma renda que permita cobrir todas as despesas e ainda manter reserva para emergências. Em cidades menores, esse valor pode ser reduzido, mas sempre depende das suas escolhas e do seu estilo de vida. A Tailândia pode sim ser mais barata do que muitos países ocidentais, mas não é automaticamente acessível para qualquer renda. O segredo está no planejamento, na adaptação cultural e na fonte de renda estável. Agora eu quero saber, depois de tudo isso, você moraria sozinho na Tailândia? Comenta aqui embaixo qual cidade você escolheria e quanto acha que precisaria ganhar para viver tranquilo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal para mais análises reais sobre custo de vida pelo mundo.